Fala galera do canal, como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem com vocês? Estou meio sumido aqui dos vídeos, mas vou voltar a postar aqui com a frequência. E hoje eu vim aqui para fazer um vídeo de fechamento para falar com vocês sobre as operações que a gente fez, né? Então, para quem não acompanha no Instagram, lá eu posto diariamente um pouquinho das operações, também dentro do Telegram. Lá no Telegram a gente conversa um pouquinho, manda um pouquinho das notícias e fala sobre as operações que a gente fez durante o dia, o resultado dos alunos. Então, vou deixar aqui ambos os links aqui para vocês, o link do grupo do Telegram e também deixar a minha rede social para vocês acompanharem o dia a dia, né? Então, aqui no YouTube eu vou estar passando mais conteúdo educativo, conteúdo explicando um pouquinho das estratégias, das operações que a gente usou, e lá vocês acompanham o dia a dia da gente, não só meu, mas também dos operadores que estão com a gente na sala todos os dias pela manhã. Beleza? Então, vou começar aqui com o índice, galera. O índice hoje que acordou, amanheceu, né, com um gap muito forte de alta. Mas sempre eu gosto de analisar, galera, o gráfico pelo diário primeiro, né? Então é aquela coisa, para quem nunca viu sobre. Perdi a palavra agora, galera. Teoria de Down. Perdão, fugiu porque eu estava com ondas de Elliott na cabeça. Mas teoria de Down sabe que a gente tem aí três tipos de tendência, né? Tendência primária, secundária e terciária. Então, a tendência que a gente opera no day trade é a tendência terciária, são as pequenas movimentações que a gente tem ali, então a volatilidade é muito grande, né? Então, quando a gente vem para o gráfico com um tempo gráfico maior, a gente tem uma clareza maior do que tem de contexto e de tendência para o mercado. Então, o mercado de índice, galera, a gente vê aqui, eu vou fazer aqui algumas marcações para vocês, ó. A gente vê uma tendência de baixa nítida, né? Então, ó, topos e fundos descendentes. A gente teve uma perca de suporte aqui, né? Uma região onde estava sendo bem negociada. E hoje a gente teve um pullback nessa região, galera. Então, aqui, provavelmente, o mercado de índice ele vai vir romper mínimas aqui, né? Perdendo essa mínima desses dias do candle 63 aqui, que está indicado para vocês na tela. Então, hoje a gente teve sim um contexto altista, porém, esse contexto altista nada mais era do que uma correção, a não ser que ele segurasse, né, se mantesse e tivesse outro tipo de comportamento. Só que a gente vê que a partir do momento que ele tocou na média de 9, né, do gráfico diário, isso se a gente for jogar no day trade vai ser outra média, vocês vão ver. Então a gente viu aqui que entrou um fluxo vendedor, né? Então aqui era uma região de suporte. Toda região que é um suporte, a partir do momento que ela rompe, ela passa a ser uma resistência para a gente. Então aqui a gente tem o famoso pullback. E também a gente tem uma estratégia que a gente usa, que é uma estratégia de Larry Williams, que é as estratégias da média de 9 períodos, né? Então a gente tem aqui agora armado para amanhã um 9,3 de venda. Então, o que que é um 9,3, galera? A gente tem aqui, ó, isso aqui é a nossa perna de baixa. Deixa eu desenhar novamente para vocês. Isso aqui é considerado uma perna de baixa. Se a gente diminuir o gráfico, a gente vai ver que isso aqui foi uma pernada de baixa. E aí, o que que acontece? O candle 63, ele é o nosso candle de referência da perna de baixa. E por que que ele é o nosso candle de referência? Porque ele é o menor fechamento. Você vê que aqui, ó, a gente teve esse fechamento aqui, né, do candle 64. Então, aqui, a partir desse momento, esse candle virou meu candle de referência. E quando eu tenho dois fechamentos acima do meu candle de referência, que é esse cara aqui, eu tenho uma estratégia chamada 9,3, né? Então, tem uma diferençazinha para o 9,2, porém, quando eu ver aí um 9,2 mais para frente, a gente estuda para vocês entenderem a diferença. Então, a gente tem um 9,3 armado, isso significa o quê? Significa que amanhã a perca dessa mínima aqui abre fluxo vendedor, abre uma estratégia chamada 9,3, certo? Então, agora, isso aqui é um estudo já até para amanhã, né? Para a gente já estar preparado para amanhã. Então, amanhã a gente já sabe, perdendo essa mínima aí, a gente tem fluxo de venda provável aí no índice, certo? Então, vamos começar a diminuir o tempo gráfico para a gente começar a analisar o que que teve no day trade, né? No intraday, no caso. Então, vamos lá. Ó. Aqui tem alguns estudos que a gente fez durante o dia na sala. Então, esse foi o dia de hoje, ó, galera. Então, o que que tivemos aqui na abertura? A gente teve um gap de alta, certo? Esse gap de alta, aqui de manhã a gente usou a Fibonacci, né? Então, deixa eu apagar essas fibras aqui para vocês entenderem
o que que a gente faz no day trade quando a gente começa as operações pela manhã. Então vamos colocar em 5 minutos, que foi o tempo, que é o tempo gráfico que eu opero, né? Então aqui nós temos a abertura do mercado. Para quem usa Fibonacci, não sei se vocês todos usam, mas para quem usa Fibonacci, a gente sabe que cada ativo ele tem um comportamento diferente. Então, cada ativo tem uma retração que respeita mais do que a outra. Então, o índice, em especial, ele respeita muito a retração de 50%, né? Então, aqui, ó, você vem, conta o gap, viu, galera? Conta o gap, porque o gap é como se fosse uma perna de alta aqui. Então, aqui a gente teve uma correção quase em 50%. Não vamos dizer que tocou, ó, não tocou em 50%, mas o candle 11 aqui, ele chegou próximo aqui a essa região. Então, a nossa primeira operação hoje, galera, foi a tomada de decisão em cima desse candle aqui, ó. A primeira operação que a gente fez foi essa. Por quê? Porque a gente vinha de um contexto de alta, quando a gente vem com um gap de alta, a gente tem uma prévia de que pode ser um dia positivo, otimismo de mercado, que a gente chama, né? Então, aqui a gente esperou a correção. Tem gente que vai operar contra a tendência, que vai vender aqui nessa região. Eu prefiro operar dentro da tendência do dia. Então, até esse instante aqui, a tendência era de alta, né? Médias para cima, a gente vai pensar em quê? Em compra, tá bom? Aqui nesse momento, a gente fez uma compra. Deixa eu colocar aqui para vocês a marcação, para vocês verem aqui. Cadê? Aqui. A gente teve a nossa primeira compra nesse candle aqui, certo? Então, aqui foi a nossa primeira compra e deixando o stop no fundo. A gente quase foi estopado na operação. Por quê? Porque o mercado ele andou um pouquinho, quase bateu no nosso alvo. Eu vou traçar o alvo para vocês verem aqui. O nosso stop estava nesse fundo. E como é que eu projeto os meus alvos? Também com a Fibonacci, só que com outra ferramenta agora, que é a projeção. Então, como eu entrei nesse candle, eu projeto ele para cima e lá eu tinha os meus alvos. Então, o que que acontece? Ó, aqui a gente tinha um alvo de 100%, que foi tocado nesse primeiro candle aqui. Só que a gente usou o alvo de 200%, né? Então, para mim, valeria a pena usar o alvo de 200%, e a gente levou até o alvo de 200%, certo? Então, aqui, ó, o primeiro alvo foi feito uma parcial, e depois, no segundo alvo, em 200%, foi onde a gente saiu. Total, né? A mão total da gente. E aqui foi a nossa primeira operação que já tinha sido metas batidas, né? Eu já estava com a minha meta no bolso, os alunos também. Porém, eu continuei acompanhando o mercado. Então, aqui o que que eu entrei depois? Eu entrei num setup que se chama ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro. Eu entrei aqui nesse rompimento, né? Então, passei outro calor, né? O meu stop ficou nesse topo aqui, ó. Não me estopou. E aqui eu tinha entrado com a mão. E quando eu vi esse candle aqui, ó, eu aumentei a minha mão. Por quê? Porque foi um candle de força também rompendo. Então aí eu fiz outra parcial e levei o 200% também. Só que caiu muito mais, galera. Depois disso eu não operei mais. Poderia ter levado outros alvos? Poderia, mas eu não imaginava que ia devolver tudo, né? Então a gente tinha um gap aqui atrás, o gap foi fechado. E agora ficou feio o contexto, né? Então, se tivesse segurado essa alta, tinha um otimismo de mercado, porém acabou devolvendo tudo, né? Então, acabou que essas foram as duas operações que a gente fez durante o dia. No caso, pela manhã eu fiz na sala essa, e à tarde eu fiz essa sozinho, né? Porque a sala só funciona pela manhã. E no dólar hoje a gente não operou, pelo menos na sala não foi operado o dólar, mas... E por que que eu não operei o dólar, galera? O dólar veio com o ar negativo, né? Como eles têm uma correlação, a gente viu um contexto negativo no dólar. Então aqui, ó, dava para ter feito essa venda, né, nesse candle aqui, ó, nesse candle aqui que formou um topo. Aqui já estava traçada a nossa retração também, e o dólar ele não respeita a 50, ele tende a respeitar geralmente a 61,8. Então, na minha cabeça, o dólar ele queria buscar o ajuste. Para quem usa ajuste, o dólar ele, geralmente ele busca muito esse ajuste pela manhã, né? Então, eu não quis vender o dólar porque ele poderia me trollar para tentar buscar o ajuste aqui. Então, eu acabei não entrando no dólar
e acabou que no momento que deu essa operação aqui, eu estava concentrado na minha operação do índice, então eu acabei não entrando, né? Muitas pessoas não gostam de operar dois ativos ao mesmo tempo. Eu não tenho esse problema, eu opero os dois ativos ao mesmo momento, mas hoje acabou que eu não fiz realmente a operação no dólar. Eu achei o dólar um pouco embolado, realmente para mim, no contexto do meu operacional, eu só faria essa operação aqui durante o dia, né? Porque ele não estava conseguindo romper essas regiões, ó, pela manhã ele tentou romper aqui, não conseguiu. Ele rompeu aqui, mas não fez pullback, ó. Ele fez esse primeiro pullback aqui, mas também segurou nessa região. E aqui à tarde foi legal a compra. Aí a compra começou a ficar interessante. Quando ele pegou realmente aqui a tendência de compra, ó, a gente teve um 9,3 aqui e foi embora. Então acabou que eu não fiz operações no dólar hoje. Acabou que essas foram as operações que a gente fez na sala hoje, que foram as operações no índice. Para mim, o índice foi mais direcional. E eu tenho muito disso, galera. Assim, é, o bom de você saber operar mais de um ativo é que quando o mercado não tiver do jeito que você quer, né? Porque tem que ser do jeito que a gente quer, não é aquela questão de você ficar procurando oportunidade. Você tem que estar preparado para as oportunidades quando o mercado ele der a oportunidade para você, né? Então, para mim, eu imagino o mercado que seja assim. Eu só opero o mercado quando eu vejo que ele está muito bonito para mim. Porque quando eu estopo e não fico com raiva. Eu não tenho dias de fúria por esse quesito. Porque eu só opero realmente quando eu vejo um contexto muito bonito, assim como hoje, né? No índice, para mim estava muito bonito esse contexto hoje. Até comentamos na sala, outra operação que era para ter feito, que era o tática da primeira hora, que era o rompimento desse primeiro candle aqui, ó. Então, aqui também bateram os alvos da operação. Como a gente pegou antecipado, a gente acabou não entrando no tática, mas para mim, na minha cabeça, estava muito bonito o cenário, muito mais bonito do que o dólar. Então, acaba que nesses dias eu prefiro escolher ficar fora de um ativo e somente aproveitar o outro, né? Mas no mais é isso, galera. Essas foram as operações que a gente fez hoje. Amanhã, novamente pela manhã, a gente vai estar lá no Telegram postando algumas coisas, postando os resultados. No meu Instagram eu sempre mostro lá alguma coisinha das operações. Então, não esqueçam aí de curtir o vídeo, deem um like aí pra gente, compartilha para quem tem interesse de aprender sobre estratégias. Eu vou estar mostrando aqui detalhadamente as estratégias. Esse vídeo de fechamento ele é mais simples, ele é um vídeo realmente de estudo aí para quem operou durante o dia, para ver o que que perdeu de operações, para ver o que que errou, né? Então eu fiz os meus estudos aqui já e compartilho com vocês. Então deixem o like, compartilha com a galera, sigam nas redes sociais, entrem no grupo do Telegram porque é gratuito as informações lá. E no mais é isso, galera. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Não esqueçam que a gente planta e colhe, né? Então tem que estudar hoje para amanhã você ter um bom dia operacional. Não adianta achar que o mercado é jogo de sorte. Então aqui não é sorte. Aqui é competência, e a competência vem dos estudos, né? Então você precisa estudar, você precisa ver o que que você está acertando, ver o que que você está errando, para que você aprenda com isso e não cometa os mesmos erros, né? E sempre procure melhorar o que você já é bom também, tá bom? Abraço para todo mundo, até amanhã e tchau, tchau.